Eu havia prometido para os meus amigos que eu não iria me manifestar em relação aos fatos que envolvem o advogado famoso João Neto, conhecido como no Coco e no Relógio, por decorrência de um ato violento contra a integridade física, emocional e psicológica da sua namorada no âmbito do domicílio. Fato público e notório, reprovável, se não podemos dizer repugnante. E os meus amigos, então, mesmo sabendo que eu não sou ainda formado em Direito, apesar de ter uma pós-graduação em Direitos Humanos e tendo estudado algumas disciplinas por decorrência disso, pediram para que eu me manifestasse. Então é com muita cautela que eu decidi fazer exclusivamente este vídeo, compartilhar nas minhas redes sociais. Primeiro, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é José Alessandro Neves, sou mais conhecido como Alessandro Moreno, sou estudante no curso de Direito e Informação, com uma pós-graduação na área de Direitos Humanos. Dito isto, um simples estudante em processo de formação. Portanto, pode acontecer de eu cometer alguns equívocos aqui, mas tudo que falarei é com base em fatos públicos e notórios e não com um conhecimento técnico de fato sobre o que está acontecendo nos bastidores deste processo. Iremos analisar as falas da advogada, um tanto sensacionalista, procurando mais um apelo público sobre o fato que envolveu esse ato brutal, covarde. Como vocês podem ver, aí está passando o ato da prisão, que foi uma prisão em flagrante. Você vai entender isso. E agora vamos ouvir o repórter. Conhecido como no Coco e no Relógio, doutor João Neto. Aí a guarnição olhou e disse, não, esse aqui é um advogado. Aí começou aquilo tal, aí começou lá no hospital com as guarnições do 1º Batalhão, quando a equipe da UPLIP vê, acaba passando na moto o doutor João Neto no Coco e no Relógio, em cima da moto, sem capacete, em frente ao hospital, no bairro de Ponta Verde. Aí a equipe colocou atrás, abordou e disse a ele, olha, infelizmente você está preso, doutor, pelo crime de violência doméstica. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra a pessoa desta profissional, porque um dia eu também serei um profissional do direito. Mas fato é que vir publicamente com uma estratégia de sensacionalizar, comover a opinião pública, é algo, de alguma forma, muito estratégico e frágil. Sobretudo sob a alegação, como você ouvirá, de que a prisão ela foi ilegal e desnecessária. De lá, bastante preocupada, pois como vocês já sabem, o Dr. João tem um histórico de saúde complicado. Ele já teve 2 infartos, tem diabetes, pressão alta, dores na coluna, faz uso de 32 medicamentos todos os dias. Olá, o meu nome é Jenny Ferreira e além de advogada, eu sou amiga da família do Dr. João Neto há bastante tempo. E hoje eu venho conversar com vocês que seguem o João nas redes sociais para contar um pouco do que está acontecendo. Preste atenção, ela não é só advogada, ela é uma amiga muito próxima da família, ok? Começou já falando do quadro clínico, até anterior aos fatos e que já envolve o doutor João Neto, né? A ideia inicial era que ele mesmo pudesse vir aqui e conversar com vocês, como sempre fez. Mas, infelizmente, neste momento não é possível, em razão de uma prisão que nós consideramos ilegal e desnecessária. Uma prisão que ela considera ilegal e desnecessária. E este é o ponto pelo qual eu me ponho aqui a dizer que eu não queria ser o membro do Ministério Público neste caso, mas uma profissional do direito que tomou conhecimento dos fatos, da gravidade dos fatos. Se ela está advogando para ele, é o papel. Se não está, é fato. Que isto não passa de um jogo de comoção social, sensacionalizar o público, os milhões de seguidores do João Neto, como se isso pudesse alterar
de fato, toda a questão que poderá envolver a persecução penal, processual, entre outras. Vamos lá, eu lerei aqui, porque é importante para você que é leigo em direito, ok? O que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. Isso aqui é importante, diante dos fatos públicos e notórios e também periciais que chegaram justamente às mãos da justiça, do delegado ou da delegada que foi responsável pelo caso. Olha o que diz aqui justamente o artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Significa dizer, nós temos aqui elementos do tipo do Código de Processo Penal que estão intrinsecamente ligados ao fato propriamente, ao caso concreto, e que, portanto, poderia, sim, trazer vários transtornos, não só para a própria vítima, como para o próprio Estado. Essa advogada, inclusive, trouxe outras coisas para tentar comover. Isso é fato. Não é possível que eu esteja interpretando errado quando ela traz casos relacionados, inclusive, à vítima, pelo fato de ter entrado com uma medida protetiva e já, diante do caso, entrado com um pedido de partilha de bens, como é um direito. Significa, vamos transformar a vítima em oportunista. Vamos mostrar que haviam outras coisas por trás disso, como, por exemplo, a briga é pelo bem. A vítima é o agressor e não a vítima propriamente. O fato diz que tudo foi acidental, porém, primeiramente pelas imagens, a gente percebe umas imagens muito fortes, que fica muito claro ali a gravidade do fato cometido. A vítima, quando foi ouvida em sede de central de flagrantes, relatou que não foi a primeira vez que esse autor comete violência doméstica. Ela relata que eles viviam em união estável há aproximadamente 2 anos e nesse período ela já sofreu, inclusive, violência física, porém não chegou a registrar boletim de ocorrência. Então, senhores, o que este humilde estudante, sem um conhecimento mais profundo, técnico, sobre o assunto tem para falar? Primeiro, eu tenho ao meu lado uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Sim, quando a conheci, vivia coagida de um lado para o outro e tendo que viver dentro de um lar, propriamente, conciliando casas de irmãos e pais para não morrer. E as consequências dessas agressões foram isto aqui que você verá com o consentimento dela. Faço a exposição desta imagem. Essa é a minha esposa, 14 anos de casado. Apenas 1 ano após, ela teve que operar um aneurisma cerebral, como laudo, sequelas de tantas pancadas que levava na cabeça. Portanto, é muito importante que nós venhamos quebrar todo esse sensacionalismo. Tenta, na verdade, transformar a vítima em oportunista, em culpada, ou simplesmente o vilão, o criminoso, em alguém, na verdade, inocente e agindo em legítima defesa. Agora eu quero falar de coisas muito mais importantes, pois a advogada alegou que, na verdade, a prisão foi ilegal. Como nós vimos na declaração da própria delegada, é possível entendermos que há um concurso de crime. Isto mesmo, de acordo com o artigo, inclusive, 147 do crime de ameaça, e a linha A do próprio Código Penal, artigo 163, pode-se também combinar o crime de injúria, artigo 140 também. Portanto, há o concurso material de crimes de acordo do tipo do artigo 169 do Código Penal. Portanto, primeiro, não é apenas aquele fato em si,
mas demonstra que o advogado João Neto já vinha há muito tempo cometendo este ato de agressão à sua namorada.